Olá, dominadores. Estou aqui para mais uma aula de análise de processos minerários. Eu sei que estou atrasada também com vocês, mas exceção à regra, já estou reajustando a rotina para a gente voltar às aulas de quinta-feira. Hoje eu trouxe aqui esse exemplo para vocês de um processo minerário que eu coloquei lá nos meus stories na quinta-feira. Coloquei três perguntas. Na verdade eu não consigo, não estou conseguindo ver agora, não consigo mais abrir, né? Como perdeu, eu não consigo mais abrir para mostrar para vocês igual eu faço na quinta mesmo, após ter divulgado nos stories as perguntas. Mas eu vou dar uma olhada aqui no celular para eu ver exatamente as perguntas, para eu me lembrar também, né? Que é tanta coisa. Mas vamos lá. Esse processo, inclusive, foi uma pessoa que pediu para eu analisar e tudo, mas assim, atualmente não tem muito o que fazer. E aí as perguntas que eu fiz foi sobre a área do processo, pergunto sempre, a área do processo está livre ou elegível à disponibilidade? Qual obrigação não foi cumprida? E entre as opções, pagamento da terceira taxa anual por hectare, apresentação do relatório final de pesquisa, envio do relatório anual de lavra ou cumprimento de exigência. E a última pergunta foi em relação ao que a pessoa interessada ela pode fazer com essa área, negociar com o titular, requerer imediatamente a área, aguardar a edital de disponibilidade ou transferir o direito minerário. Então, foram essas perguntinhas que eu trouxe para vocês. A maioria acertou. Na verdade, a primeira ali ficou 50%, 50% sobre livre disponibilidade. As pessoas ainda têm muita dificuldade nisso. Mas a partir do momento da segunda, já começaram a entender, o fluxo das perguntas, da análise como um todo, do processo. Aqui, o que é esse processo? Era um alvará de pesquisa, foi otorgado para 2 anos, né, foi otorgado em 2017, com vencimento em 6 de 6 de 2019. E aqui, o que a gente tem de relevante nele? Normal. Protocolo do requerimento, publicação do alvará de pesquisa por 2 anos. Primeira obrigação foi cumprida, comunicado o início dos trabalhos de pesquisa. Foi feito o pagamento da taxa anual por hectare do primeiro e do segundo ano, se vocês observarem a data, como o alvará ele foi publicado no mês de junho, então as taxas seriam para o mês de julho, o vencimento seria mês de julho. Então, aqui, o titular não apresentou? Ele poderia ter apresentado um pedido de prorrogação desse alvará de pesquisa por meio do relatório parcial de pesquisa, só que ele teria que ter apresentado 60 dias antes do vencimento. A gente não tem registro aqui desse pedido de prorrogação do alvará. Passou esse prazo de 60 dias, ele fica ali com a data de vencimento mesmo para apresentar o relatório final de pesquisa. E aqui é relatório final de pesquisa positivo, caso de fato ele tenha encontrado uma jazida com viabilidade, ou negativo, caso ele não tenha encontrado nada, porque para esse processo específico, na verdade, como de forma geral, é importante apresentar o relatório final de pesquisa, independente se é positivo ou negativo, para evitar a sanção de multa. Esse aqui, como ele é de 2019, o vencimento dele, ainda entra naquelas multas que a gente conhecia, vai multiplicar o tamanho da área dele, o total da área dele em hectares, 596 hectares, pelo valor da taxa anual por hectare, e agora ele vai ser, por exemplo, se for multado agora, em 2023, vai ser em cima da taxa de 2023, do que está vigente hoje. Então, ele vai pagar aí um bom dinheirinho em relação à multa que talvez teria evitado essa dor de cabeça se tivesse apresentado um relatório final de pesquisa. Mas o caso específico dessa pessoa aqui foi falta de manutenção mesmo do processo minerário, que ele não sabia o que fazer, não teve orientação adequada, por isso que eu sempre bato com vocês na tecla da questão da orientação, né, para os nossos clientes. Por mais que a gente não tenha, não estava mais com nenhum relacionamento com o cliente, é, acabou o contrato, então o cliente não me pagou, mas pelo menos avisá-lo que ele tem de obrigação, né? Porque às vezes eles nem estão sabendo que eles estão perdendo. Eu estou só abrindo aqui o processo no SEI para vocês verem um despacho que já tem da ANM sobre a multa, referente sobre a não apresentação do relatório final de pesquisa. Então, tá aqui, ó. Eles colocam a questão do envio do processo minerário para a lavratura de auto-infração pela não apresentação do relatório final de pesquisa e adoção das medidas das demais providências pertinentes. O que vai acontecer, então, com esse processo minerário? Isso aqui, qual é a data? Que é 13 de 2020.
esse despacho aqui é de 2020, mas até agora não saiu o auto de infração. O que que vai acontecer com esse processo minerário, então? Quais são os próximos passos dele? Vai ter um auto de infração, vai ser publicado, o titular vai ter 30 dias para defesa, mas não vai fazer diferença, que aí ele vai ter que pagar logo a multa nesses 30 dias, né? Pagamento da multa ou a defesa dentro de 30 dias. Mas aqui não tem que se defender, né? Ele não cumpriu a obrigação. E nesse caso, como a data 6 de 2019 seria o prazo fatal dele para apresentar o relatório final de pesquisa, a área é elegível à disponibilidade. Então, se ele tem interesse nessa área novamente, ele vai ter que apresentar, aguardar a publicação do edital de disponibilidade. Não tem muito o que fazer nesse momento. Se ele for tentar requerer agora, vai ser indeferido, porque esse processo ainda está ativo, ainda não seguiu os próximos rituais. Aqui, quando eu fui analisar esse processo, isso eu queria comentar com vocês, que às vezes nos stories não dá para comentar, né? Pouco tempo. E também eu sei que quem está lá, que é uma informação mais superficial, né? Não dá para entrar com tanto detalhe assim em muitas questões. Quando eu fui entrar, analisar esse processo minerário, eu fiquei em dúvida se de fato a área ficava livre ou iria para disponibilidade. Porque antes do regulamento do Código de Mineração, Decreto 9.406 de 2018, as áreas, quando a gente não apresentava o relatório final de pesquisa, ela ficava livre. Mas aqui nesse caso dele, como a data é junho de 2019, a gente já tinha o decreto valendo por quê? Porque o decreto ele foi publicado em junho de 2018, mas ele ficou, todas as principais normas do decreto ficaram vinculadas à instalação da Agência Nacional de Mineração, que foi publicada, que começou a valer só em 5 de 12 de 2018. Então, se fosse um pouco antes da data de vencimento aqui desse alvará de pesquisa, se fosse em 2018, por exemplo, talvez a área estivesse livre, e aí a gente conseguiria requerer. Mas não é esse caso, mas é sempre importante a gente lembrar dessas pequenas datazinhas. E tem também um período que entre 26 de 7 de 2017 e 28 de 11 de 2017, que foi a vigência da medida provisória 790 de 2017, a área ela iria para disponibilidade também. E depois, entre 29 de 11 de 2017 e 4 de 12 de 2018, a área já ficava livre, porque essa medida provisória é, acabou e voltou às regras antes dessa medida provisória, que era que a área ficava livre mesmo, antes de 26 de 7 de 2017. E após 5 de 12 de 2018, que é de fato a instalação da Agência Nacional de Mineração, a data de instalação da Agência Nacional de Mineração, é que as áreas elas ficam elegíveis à disponibilidade. Então, não ficam mais livres. A gente tem que sempre ficar com essa data na cabeça, 5 de 12 de 2018. E quando vocês pegarem um ano de 2017, tomar cuidado com esses períodos da medida provisória válida ou não. Porque se tivesse dentro do período da medida provisória, a área também ficava elegível à disponibilidade. Mas foram pouquíssimos meses durante o ano de 2017. Foi de julho até novembro que a área ficava elegível à disponibilidade. Então, a gente tem que lembrar desses detalhezinhos que eu falo para vocês dentro do curso. Eu lembro esse histórico, mas é sempre bom a gente ter ele facilmente para poder tomar as decisões mais fáceis e apresentar a melhor resposta para o cliente, obviamente. Outro processo que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei curioso, foi do Diário Oficial da União. Eu até coloquei já aqui direto, eu não sei. Esse aqui eu não coloquei nos stories, porque eu peguei da publicação de sexta-feira. Que eu estava olhando lá, e se vocês olharem, vou ver se eu compartilho aqui, gente, o Diário Oficial da União, ele tá, assim, uma coisa maravilhosa, que tá só publicando a vara de pesquisa, vara de pesquisa, vara de pesquisa. Por quê? Porque estão querendo recolher a taxa não tarifária agora em julho. Então, quem tiver a vara de pesquisa sendo publicada, mesmo agora em junho, em abril, em junho, em maio, até junho mesmo, até 31 de junho, as taxas vão para 31 de julho. Então, assim, a ANM fica ali nesse desespero, né? Todas as regionais publicando várias pesquisas, isso é muito engraçado. Mas teve uma publicação que me chamou muita atenção, que foi sobre o aditamento de, de nova substância dentro de licenciamento mineral. É esse processo mineral aqui, eu já estou direto em 6, se vocês quiserem dar uma olhada depois.
Foi aqui publicado, ó, no dia 28/4. Eu vou abrir aqui direto a página, vamos ver se a gente acha ele, essa página mesmo, que ele tá bem aqui assim, que foi o que me chamou a atenção do que eu estava dando uma olhada. É isso aqui, ó, autoriza o aditamento de substância mineral. Mas o que acontece no aditamento de substância mineral? Essa palavra aditamento é específica, é um procedimento específico para concessão de lavra. Então, a gente só pode fazer aditamento, assim, via de regra, né, seguindo lá todo o procedimento na fase de concessão de lavra. Aqui eu achei até curioso eles estarem chamando de aditamento, porque assim, ainda não tinha visto publicação no Diário Oficial sobre isso. Eu sei que a gente tem que comunicar novas substâncias, né, e solicitar para ser incluída no título de registro de licença, por exemplo, mas não na forma de um aditamento. Então, eu fui até olhar de novo a norma e tudo, né, para saber o que precisa ser feito. No despacho, eles citam essa. Não, não é essa, essa aqui. Não, gente, cadê ela? Aqui. Essa lei aqui, 6.567 de 78. Eles citam o artigo 7º e o parágrafo 7º, que é o artigo 7º o licenciado é obrigado a comunicar imediatamente ao DNPM a ocorrência de qualquer substância mineral útil não compreendida do licenciamento. Então, isso o titular fez, ele comunicou uma nova substância. Só que nesse caso aqui, eu falei parágrafo 7º, mas é parágrafo 4º. No parágrafo 4º, a lei traz que o aproveitamento de substância mineral não constante no título de licenciamento dependerá da obtenção pelo interessado de nova licença e da efetivação de sua averbação à margem competente do registro do DNPM. Então, aqui, quando a gente fala, só resumindo aqui para vocês, talvez tenha ficado um pouco confuso. Quando a gente fala de licenciamento mineral, qualquer regime, na verdade, qualquer título de lavra, a gente tem que comunicar nova substância mineral quando a gente encontra, até porque a gente pode ser punido por isso, por multa e tudo mais. Nesse caso do licenciamento, a gente tem que apresentar também a licença ambiental referente a essa substância, porque a gente já tem uma licença ambiental lá. E daí, para poder a ANM adicionar ao título de lavra, ao registro de licença, essa nova substância. Deixa eu só abrir aqui de novo você rapidinho, que eu falei licença ambiental, mas não é licença ambiental, é licença municipal. Então, o titular ele tem que apresentar nova licença municipal com essa substância, e claro, ele vai ter que ter uma licença ambiental também, né? Só que para a ANM, o que interessa para adicionar o registro de licença é a municipal, é específica. Então, o titular vai ter que correr atrás dessa licença, vai ter que talvez adicionar essa nova substância no licenciamento ambiental dele também, para poder conseguir extrair essa substância. Só que o procedimento, de fato, não é editamento que chama. Aqui, na própria lei ordinária, eles falam só de adicionar, né, essa nova substância ao título e que vai de acordo com a ANM. Não é bem aditamento que chama. Eu ia até olhar aqui com vocês, quando ele faz o protocolo, como é que ele chamou? Colocou como entregar documento diverso. Diverso. Então, não é um aditamento, de fato, como a gente conhece na Constituição de Lavras. Eu chamo a atenção por isso. Porque quando a gente vê publicação no Diário Oficial de aditamento, é para concessão de lavra. Esse, assim, não sei, talvez eles tenham usado uma terminologia lá errada, mas, assim, me surpreendeu por isso. Eu queria chamar a atenção para vocês disso também. Quer tem licenciamento, tem que fazer, comunicar uma nova substância, quero extrair uma nova substância, preciso fazer isso na forma de apresentar uma nova licença municipal com essa substância. Então, é bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, não precisa apresentar novo relatório, nada, novo memorial explicativo, novo plano de aproveitamento econômico. Por hoje eram esses pontos que eu queria trazer para vocês. E na próxima quinta estaremos de volta com pelo menos 2 processos minerais para analisar nos stories. E aqui com vocês eu sempre dou o upgrade, né? De trazer mais alguma informação ou de coisa que eu esteja trabalhando, tudo. Aproveitar para fazer aqui um teste, já que estamos aí próximo do vencimento de DPEM, tudo, acabei esquecendo. Vou só abrir aqui rapidinho com vocês para a gente consultar esse processo minerário, o primeiro que eu mostrei, que a gente vai ver se o titular ele
Ele declarou a DPEM nos anos que deveria ter declarado. Vamos dar uma olhada, porque a gente consegue consultar isso por terceiros, tem na aula de DPEM que eu mostrei para vocês, mas como eu disse, estou aqui para a gente rever algumas coisas e talvez trazer mais alguns insights para vocês. Esse aqui eu vou precisar. Ah, eu não vou conseguir, porque é CNPJ. É CPF. Não vou conseguir consultar. Porque a CPF aqui não está mostrando qual é o CPF do titular. A não ser que ele tenha alguma documentação aberta aqui, mas acho difícil. Não tem, tá tudo fechado. Se tivesse o requerimento dele aberto aqui, a gente conseguiria ver o CPF dele também. Um número, né? Mas não dá, então a gente não vai conseguir consultar a de PEN. Mas vocês podem fazer isso como exercício de outros processos minerários. Quando é CNPJ é mais fácil, que a ANM não bloqueia. Não bloqueia assim, não deixa escondidinho, né, com os asteriscos. Então, vejo vocês na quinta-feira, na nossa próxima análise de processos minerais. Até lá.